Mas agora uma notícia que traz esperança. Uma equipe de cientistas brasileiros desenvolveu uma vacina para o tratamento do câncer de próstata. A terapia já foi testada no Brasil e agora segue para a fase de testes nos Estados Unidos. Para entender melhor como ela funciona, a gente conversa ao vivo com o criador dessa vacina, o médico e pesquisador Fernando Crois. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona uma vacina para o câncer. Imagino que não seja especificamente você tomar uma vacina para prevenir uma doença como a gente vê em casos de gripe, por exemplo. Exatamente. A gente trabalha com uma terapia que a gente chama de uma vacina terapêutica. Então, qual é o objetivo dessa vacina terapêutica? Na verdade, é naqueles casos onde a gente tem um risco maior de haver recorrência da doença, a gente usa essa terapia para justamente prevenir, para justamente inibir que a doença retorne no paciente. Então, ela na verdade, ela não previne o desenvolvimento da doença no início, mas ela previne, então, a recorrência da doença. E não havendo recorrência, o que significa isso? Que eu não vou precisar de fazer nenhum outro tipo de tratamento, porque a doença vai estar controlada. Doutor, e como que essa vacina foi desenvolvida? De que forma ela age no organismo? Ela age através de um método que a gente descobriu, né? A gente fez uma descoberta no laboratório, né? E a partir dessa descoberta, a gente criou, então, toda essa estratégia terapêutica de tratar os pacientes. A gente parte... Então, quando o paciente vai fazer a cirurgia, no momento da cirurgia, o cirurgião coleta um fragmento de tumor e esse fragmento de tumor, esse fragmento vai para o nosso laboratório. No laboratório, essas células crescem no laboratório e aí a gente faz um processo, e aí que está a nossa descoberta, é uma maneira, de uma forma mais simples, da gente pintar essas células, que elas fiquem, então, agora visíveis para o sistema imunológico. E aí o próprio paciente desenvolve uma resposta imune que vai lá e vai destruir as células tumorais se elas ficaram no paciente. Doutor, claro que quando a gente traz uma notícia como essa, há uma esperança muito grande. Mas eu queria entender em que pé que nós estamos. A gente falou de testes nos Estados Unidos, testes no Brasil. Vocês têm um prognóstico de quando vocês poderiam, de fato, conseguir utilizar ela na grande população ou se tornar uma terapia que possa ser difundida e popularizada? O feito aqui, a gente tem um feito da ciência brasileira que ela é muito importante, né? Pela primeira vez a gente desenvolveu totalmente uma tecnologia aqui no Brasil. Essa tecnologia a gente saiu já desde a parte do laboratório, desde a descoberta. Fizemos estudos clínicos iniciais, os estudos clínicos de fase 1 e de fase 2 aqui no Brasil. E aí nós pegamos todos esse conjunto de dados e apresentamos isso para o FDA, e o FDA nos permitiu, então, agora, iniciar nos Estados Unidos, e nós já, inclusive, já coletamos o nosso primeiro paciente nos Estados Unidos na semana passada. Provavelmente daqui 2 semanas a gente vai ter a primeira inoculação desse paciente lá nos Estados Unidos. E a partir do início desse estudo lá nos Estados Unidos, a gente vai ter... provavelmente nos 18 primeiros meses nós vamos ter uma oportunidade de que, se os resultados que nós tivermos lá nos Estados Unidos, eles forem iguais aos resultados que a gente obteve aqui no Brasil, a gente tem uma oportunidade de solicitar ao FDA para que nós façamos, que nós terminamos esse trial como um trial de registro, com um estudo já buscando o registro comercial dessa tecnologia lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, não, a Anvisa, que é a nossa agência reguladora, e no ano passado e no ano anterior, ela publicou novas normativas justamente sobre essas terapias celulares, né, que são terapias novas, que são terapias muito específicas para fazer justamente com que eu tenha um efeito terapêutico e com baixa toxicidade. Então, aqui no Brasil, porque a gente tem essa regulamentação mais moderna, inclusive que o FDA, né, a gente acredita que a gente vai conseguir andar isso também rapidamente. É claro que aquele paciente que tem a doença hoje, né,
isso ainda vai demorar um número grande ainda de meses, ou talvez até mais de ano, para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade clínica. O importante é que aqui a gente tem uma terapia que tem um impacto muito importante sobre, no momento que eu faço essa terapia e eu não tenho mais a recidiva da doença, significa o quê? Que eu não vou precisar fazer nenhuma outra terapia. Isso tem um enorme impacto também econômico, o que é algo muito importante para o Sistema Único de Saúde. Doutor, você explicou muito bem, de uma forma muito didática, para a gente conseguir compreender de que forma essa vacina age no organismo, como que ela funciona. Mas aí eu te pergunto, qualquer paciente com câncer de próstata estaria apto a receber essa vacina? Ou em casos em que a doença está no começo, ou quando ela foi descoberta tardiamente, em quais situações? Então, nesse momento, nós estamos testando num grupo de pacientes que a gente chama o grupo de paciente que vai fazer a cirurgia, mas é um paciente que está num alto risco. Isso representa hoje mais ou menos 30% dos pacientes. Então, são pacientes que, quando a gente faz o diagnóstico, ou porque às vezes o diagnóstico foi feito mais tardiamente, ou porque tem algumas características que a gente implica alto risco, né? Então, quando a gente faz a biópsia, a gente percebe, por exemplo, que o Gleason é um Gleason alto, ou que os exames de imagem que antecedem a cirurgia me indicam que é uma doença que ela está se estendendo mais na próstata. Esses são um grupo que a gente chama um grupo de alto risco. E aí, nesses pacientes, que a gente está iniciando esse estudo. Então, é importante salientar que essa vacina não vai eliminar a necessidade de se fazer a cirurgia. A cirurgia, nos casos que ela é indicada, é um passo fundamental para que a gente consiga remover o tumor, coletar esse fragmento de tumor que a gente precisa para preparar a vacina, e nesses casos que tem um alto risco, né, nós utilizamos a vacina justamente para prevenir que haja recorrência. Futuramente, nós vamos também testar essa vacina naqueles pacientes que, quando do diagnóstico, já se apresentam com a doença já metastática, ou seja, a doença já não está mais restrita à próstata. Então, há a possibilidade, sim, de a gente utilizar essa terapia para esses pacientes. Também é importante ressaltar de que essa tecnologia que a gente desenvolveu, ela não é limitada apenas ao câncer de próstata. Ela pode ser, sim, utilizada para outros tipos de tumores sólidos, como, por exemplo, tumor de mama, tumor gástrico, tumor de intestino. Então, todos esses tumores, que a gente chama de tumores sólidos, podem, sim, ser beneficiados dessa tecnologia que a gente desenvolveu. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco e, antes de mais nada, parabéns pelo trabalho feito e toda a sorte aí na continuação dos testes. Um forte abraço. Obrigado pela oportunidade. É uma bela história para a gente ficar muito orgulhoso aqui no Brasil. Parabéns, até mais.